Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Retomando, no 219, verso 219. Ao desistir do reflexo do sol na água, é visto o verdadeiro sol no céu. Portanto, devemos desistir destes três estados, Jagrat, Swapna, Susupti, e ver o Atman tipo bigorna, que é a causa de todas as manifestações e é autorrefulgente. Então aqui o exemplo da bigorna é aquele grande maciço de ferro, onde o ferreiro amassa o outro ferro, mas aquele permanece inalterado. Então, percebem aqui que não se trata de será que tem problema isto, ou tem problema aquilo, ou esta coisinha, ou relacionamento, ou isto, ou aquilo. Para transcendência, devemos desistir dos três estados, aquilo a que chamamos o estado desperto, aquilo a que chamamos o estado de sonho e aquilo a que chamamos de sono profundo. Desistir deste corpo, intelecto e do reflexo de consciência no intelecto e permanecer na caverna do coração o observador. O Atman, consciência indivisível, o manifestador de tudo, separado do manifestado e do não manifestado, sempre existente e além de tudo, que permeia tudo, ínfimo, sem interior ou exterior, o uno sem um segundo, conhecendo a ele, o verdadeiro self de todos, o indivíduo se torna livre do nascimento e da morte. A individualidade termina. Na realidade não é a individualidade que termina. Porque só existe individualidade. Né? A noção é a consciência de que se tem da individualidade que está restrita ao corpo. Porque só existe individualidade, só existe eu. E isso é totalidade. Então desistir deste corpo, desistir do intelecto e do reflexo de consciência do intelecto, podemos chamar a sombra do Atman, né? E permanecer na caverna do coração, o observador. Lembram-se no exemplo anterior? A separação entre o observado e o observador. A atenção se volta para si mesma e permanece ali na caverna. Conhecendo essa bem-aventurança que está além de todas as descrições, ele nunca tem medo. Ele perde a identificação com o corpo, com a mente e com as suas aflições,
Sabendo que eles não são reais, como pode haver medo? Esta é a causa de libertação do mundo. A consciência, o conhecimento da não separatividade entre o Self do Supremo. Por este conhecimento alcançamos a eterna bem-aventurança. Aquele que se torna Brahman não volta para a sua ignorância. Por isso esta unicidade deve ser realizada. Não tem como voltar para trás. O verdadeiro conhecimento do Eterno como puro, supremo, autoexistente, autoevidente, sempre bem-aventurado, uniforme, não separado desta consciência, esta própria consciência brilha eternamente. O verdadeiro conhecimento é a experiência direta. Isto é tudo real. Isto é tudo, o real, o uno, sem um segundo. Porque não existe um outro exceto o Atman quando realizamos o Atman. A realização é do si mesmo, como se fosse a expansão do finito, pequeno, separado indivíduo, identidade, para a realização da suprema, infinita, real identidade. Quando diferentes tipos de pensamento entram no Atman, por assim dizer, tudo se torna uno, tal como aquilo que sai da Terra não é separado da Terra, mas a própria Terra. A terra, a argila é real, a jarra é apenas imaginação, existindo em nome apenas e não separado da terra, do barro. Apenas Brahman é real, e o que quer que venha de Brahman é real. Só ele mesmo. O real não pode produzir irreal. Aqui começa a confusão. Ele é isso. Não existe nada além disso. Aquele que disser que existe algo separado, sua ilusão ainda não desapareceu. É como alguém que fala dormindo. Então temos falado até agora que é tudo que não é real, o não Atman, e agora estamos a dizer que tudo o que existe só pode ser Brahman. Então estamos meio que contradizendo. Mas como eu falei há pouco, está sendo trazido o mesmo ensinamento de formas diferentes e expandindo, ampliando o entendimento. A escritura, o Atharva Veda, diz que este mundo é Brahman. Tudo é Brahman. Portanto, todo este mundo é nada além de Brahman. O que supões em alguma coisa não é separado da coisa à qual sobrepuseste. Portanto, o que chamas de mundo não é mundo, mas Brahman. E é aqui que, se a cegueira for forte, se entende que afinal não tem nenhum problema com os objetos dos sentidos. Tudo é Brahman. Mas na realidade eles não existem. São uma miragem. E uma miragem é uma aparência apenas, não tem substância. Mas o que quer que exista é Brahman. Mas o miragem não se pode dizer que exista. E não se pode dizer que não exista. É uma miragem. Se este mundo é real, a escritura se torna sem valor. Ela fica sem base de verdade. E a evidência dos homens realizados, que realizaram o Atman, se torna inverídica. Pelo menos se for interpretado à letra. Não é? Mas para aquele que vê Brahman, não vê mais nada além de Brahman. E embora veja, mas não veja, aquilo que não existe parece existir, mas por não existir... Espera aí.
Aquilo que parece existir, só por parecer existir, não quer dizer que exista. Mas, por parecer existir, não se pode dizer que não exista. É sempre a mesma história. Então, o que quer que exista é Brahman. Então, até a miragem é Brahman, mas é uma miragem. Ele, o Senhor, que sabe a realidade das coisas, disse: Eu não estou nos elementos, nem os elementos estão em mim. E este mundo é nada além da composição dos elementos. Portanto, o mundo não é real. Agora estamos caminhando outra vez na mesma direção. Faz aqui esta viradinha só para dar um nó na cabeça. Mas no fundo é só olhar as coisas de diferentes perspectivas. É tudo a mesma coisa. Se o mundo é real, que haja então também a percepção do mesmo em sono profundo. Não podes compreender nada nesse estado. Por isso não é real, é como um sonho. A mesma história, dá pouco com colocações diferentes. E em sono profundo não tem mundo, não tem coisa nenhuma. Apenas existência pura. O que aparece não pode ser real. A sua base é o real. E o aparecer é apenas através da ignorância. A miragem. Como na Madre Pérola, a prata aparece e no Atman aparece tudo. Mas tudo o que aparece é ignorância. A base é o Atman. Portanto, apenas a alma suprema é real. Uno-se em um segundo. Pura consciência, sem qualquer defeito, tranquilo, sem princípio, infinito, além de todas as ações, sempre bem-aventurado em si mesmo. Dissipando todas as distinções que são criadas por Maya, ela sempre existe. Imutável, sem partes, imensurável, sem forma, sem nome, infinita, autoconsciente e manifestada só. Então aqui, né, tem uma vírgula, né, dissipando todas as distinções que são criadas por Maya, ela, a alma, ou ele, o Atman, ou Brahman, sempre existe. Imutável, sem partes, imensurável, sem forma, sem nome, infinita, além de todos estes, autoconsciente e manifestada só, única. Não é? Tudo as características do Atman, de Brahman. Além destes três, o conhecedor, o conhecido e o conhecimento. Infinito, onde não existe qualquer mudança, consciência una, existe o Supremo. Apenas os sábios conhecem tal Atman. Senão não seriam sábios. Então, o Atman está além do conhecedor, o conhecido e o conhecimento. Está além destes três. Aquilo que não pode ser evitado, melhor que tudo, além de qualquer conceito mental e das palavras, isso não pode ser definido. Perfeito, conhece isso como o teu próprio self. Aquilo que não pode ser evitado é onipresente, não é? Só isso existe, não tem como evitar, nem o que é para evitar. Melhor que tudo, pois é a perfeição, não é? Além de qualquer conceito mental e das palavras, além ou aquém, pode ser aquém também, pois é o que está antes. Isso que não pode ser definido, perfeito, conhece isso como o teu próprio self. Estes dois, vós e aquilo, se tornam um quando o vós foi purificado de acordo com os ditames das Escrituras. Além do desenvolvimento das qualidades, a discriminação e a renúncia.
Quando isso é feito, estes dois, o vós e o aquilo, se tornam um só. Que inconsistência estás falando? Aquilo é como uma grande montanha e vós como um átomo, se comparado. Um é como um vagalume e o outro é como o sol. Vós é tão finito e o que chamas aquilo é infinito. Como pode haver unidade? Pergunta o discípulo. Embora sejam de naturezas diferentes, na essência de cada um eles são iguais. As diferenças observadas são apenas nos upadis, nas camadas, ou qualificações, nos gunas. O upadi de Deus é Maya, que é a causa de Mahat, a mente universal, e de seus trabalhos. E o upadi de Jiva são as 5 camadas e os seus trabalhos. Ambos são uma substância. Esta substância, juntamente com Maya e Mahat, mente universal, é Deus, e a mente substância, juntamente com as 5 camadas, é o Jiva. Tira os upadis de ambos e o que resta é a mesma coisa. Tirando as camadas, o que resta é a mesma coisa. Um homem num trono é um rei. O mesmo homem com o escudo na mão é um guerreiro. Se tirares ambos o trono e o escudo, ele nem é rei, nem é guerreiro. Ou seja, exemplificando as camadas, não é? As superimposições. Mas a alma suprema é livre de upadis, de camadas. Portanto, pelo método das Escrituras, devemos rejeitar as camadas, os corpos, os planos. As Escrituras dizem, não isto, não isto. Não é? Neti, neti. Uma prática espiritual de negação da aparente realidade objetiva. Porque são atributos e por isso não são reais. Então, se não são reais, não é isto. O corpo é um atributo, não é real. Não é isto, não é isto. Pensamentos são atributos, não são reais. Não é isto, não é isto. Então, a prática não é isto, ou neti, neti, não é? Tal como vês a cobra na corda e como vês as coisas num sonho, ambas irreais. Pela prática, não isto, não isto. Neti, neti. Eles não são reais. Por isso, através da sábia meditação, rejeitando os upadis, deves conhecer aquilo que é comum a ambos. Mais uma vez, não é? Eles não são reais, eles, os upadis. Por isso, através da sábia meditação, que é a meditação que resta após a discriminação, o que resta, a meditação naquilo que resta após a discriminação, não é? Ou seja, rejeitando todas as camadas, todas as modificações, os upadis, as superimposições, deves conhecer aquilo que é comum a ambos, o Atman. Quando dizemos, aquele homem é o mesmo Devadatta que eu havia encontrado anteriormente, a mesma pessoa, não é? Estabelecemos a identidade da pessoa, desconsiderando os atributos sobrepostos nele pelas circunstâncias desde o nosso último encontro. Então, quando diz que aquele homem é o mesmo que eu conheci em tal, nós estamos a desconsiderar todas as modificações que ocorreram desde aquela data até agora, concentrando na pessoa que está por detrás dessas aparências. Da mesma forma, quando consideramos o ensinamento da Escritura, aquilo sois vós, temos que desconsiderar os atributos impostos no aquilo e no vós. E a identidade é a mesma.
O sujeito de aquilo e este Atman são o mesmo. Aquilo, Brahman, e este, né? E este Atman, o vós. Aquilo sois vós. Centenas de grandes palavras, textos das Escrituras, provam que o Jiva é uno com Brahman. Então, se provam, é porque é. Meditação em Brahman. Desistir dessa noção irreal que assumiste como o teu self, assume desta forma o que é real, autoevidente, além de toda a argumentação. Eu sou Brahman. Através deste pensamento puro, conhece o teu próprio self, que é consciência indivisível. E eu sou Brahman, rejeita todas as outras superimposições. Através deste pensamento puro, ou seja, este pensamento único, sem presença de mais nenhum pensamento. A capacidade de se agarrar a este pensamento único, um pensamento de corpo através da reflexão em todas estas colocações do que é Brahman e do que não é Brahman, que é o que traz propriedade, o que traz algo que palpável, e não apenas uma palavra, eu sou Brahman, que enche esta frase de profundo significado. Tal como uma jarra e outras coisas feitas de terra, não são nada além de terra, da mesma forma, tudo isto é Atman, o real. Portanto, tudo é real. Vós sois aquilo, tranquilo, livre de defeitos, uno, puro Brahman, o Supremo. Como não existe nada além de Atman, a única coisa real, portanto, vós sois aquilo, quieto, puro, uno sem segundo, o Supremo. Tal como a jarra, que é feita de terra, não é? Terra e a jarra não são diferentes, são a mesma coisa, independentemente da forma em que se apresentam, é terra. Tal qual os lugares e as coisas que vês no sonho são irreais, também assim é este estado acordado. Não existe diferença entre eles, Jagrat, Swapna, estado acordado ou de sonho. Como no sonho a mente cria, então Maya cria tudo, o poder da natureza, da ilusão. Este corpo, os sentidos, os pranas e o ego, tudo ilusório. Por isso vós sois aquilo, quieto, puro, uno sem segundo, o Supremo. Por causa da ilusão, podes confundir uma coisa com a outra. Mas quando conheces sua real natureza, apenas essa real natureza existe. Não existe nada mais além disso. Quando o sonho termina, o universo de sonho desapareceu. Parece por acaso, quando acordas, que és outro além de ti mesmo? Da mesma forma como quando acordaste para o sonho, continuavas a ser tu mesmo. E quando sais do sonho e acordas para aquilo que chamas real, que mais uma vez não são diferentes um do outro, é a mesma coisa. Continuas a ser tu mesmo. As castas, os tratos sociais, as leis, a família, além destes, o nome, a forma, a qualificação, os defeitos, livre de todos estes, além do tempo e do espaço, está, é Brahman. Vós sois aquilo, pensa naquilo como o teu self. Então agora estamos desqualificando de uma forma diferente tudo aquilo que não é Brahman e o que é Brahman. Então, todos os tratos sociais, as leis, a família, nome, a forma, a qualificação, defeitos e por aí vai, livre de todos estes, colocando todos estes para o lado,
intocado por eles, não é? Além do tempo e do espaço, é Brahman. Aquilo que és verdadeiramente. Pensa naquilo como o teu self. Esta é a meditação, permanecer constantemente no self. E é óbvio que isto não é um exercício intelectual. Toda esta viagem está sendo feita. Supostamente houve uma abstração de todas estas coisas aparentemente grosseiras e o fixar naquela natureza mais sutil começa cada vez mais sendo perceptível e cada vez mais se torna possível permanecer apenas lá. Intocado por estas condições de envelhecimento, morte, fome, sede, lamento e ilusão, que pode ser concebida apenas pelos yogis, cujos sentidos não podem conhecer e o intelecto não pode compreender, aquele glorioso Uno Brahman pensa nele dentro do teu próprio self como o teu self. Para não ficar confuso, pensa nele dentro do teu próprio eu, como o teu verdadeiro eu. Vós sois aquilo. Intocado por estas condições de envelhecimento, morte, fome, sede, lamento e ilusão, que pode ser concebida apenas por yogis, cujos seus sentidos estão sob o seu controle. Só apenas os yogis que chegam nesse nível de controle podem permanecer intocados por essas condições. Este mundo que é produzido pela ignorância permanece com Brahman, em sua base, que é a base de tudo. Ele, autoexistente, diferente do manifestado e do não manifestado, sem partes, incomparável, conhece ele no teu self, no teu verdadeiro eu, vós sois aquilo. Então, sempre além daquilo que é visto, o que é percebido através dos sentidos e da mente, está sempre Brahman. Exclui um, fixa no outro. Nascimento, transformação crescente, envelhecimento, doença, falecimento. Livre de todos esses e de quem é a causa da sua criação e da sua destruição, o ego, vós sois aquilo. Pensa nisto, no teu próprio self, no teu próprio eu. Eu sou aquilo. Então, todas estas transformações, no nascimento, transformação crescente, envelhecimento, doença, falecimento, tudo isto é do corpo, não sou eu. Naquele em que todas as diferenças terminam, como uma vasta camada de água sem ondas. Sempre livre, indiviso, uno Brahman, vós sois aquilo. Pensa nele como teu próprio self. Então, aquele onde todas as diferenças terminam, onde toda a dualidade termina, aquele que é uno, que é total, perfeito. E também onde todas as diferenças começam, mas pronto. E onde elas terminam, como a onda que se manifesta do oceano e colapsa no oceano. Aquele que é uno, a causa de muitos, mas que não tem causa, e que é separado da causa e do efeito, ou seja, que está além de ambos, não é? Autoexistente, Brahman, vós sois aquilo. Pensa nele como no teu próprio self. Livre de todas as alterações, livre de dúvidas, que é diferente de destrutível e indestrutível, o Supremo, sempre bem-aventurado Brahman, vós sois aquilo. Pensa nele como o teu próprio self. Ou seja, não como ele lá, mas como aqui. Sempre como aqui, como este eu. Eu sou Brahman, é o que isto quer dizer.
Aquilo que se manifesta em diferentes coisas por nome e por forma, e ainda assim permanece em sua glória pristina, como o ouro em diferentes ornamentos, sempre Brahman, vós sois aquilo. Pensa nele como o teu próprio self. Que se manifesta em coisas diferentes por nome e por forma. Se manifesta, mas não manifesta, não é? Ele é o substrato de tudo, que está sempre por trás de toda a manifestação, ou de toda a aparente manifestação. Pensa nisso como o teu próprio eu. Depois de tudo isto que foi dito, aquele que vê no seu próprio self, seu próprio eu, de acordo com os ditames das Escrituras, e se livre de todas as dúvidas, conhece este Atman como a água na mão. Então, próximo. Para aquele que não existe superior, que é o superior, pulei aqui um verso, que é o superior a todos, uno bem-aventurado, verdade, conhecimento, bem-aventurança, eterno e imortal. Esse é Brahman. Vós sois aquilo. Para aquele que não existe superior, porque ele é o superior a tudo. Não é? O uno e bem-aventurado. Pensa nele como o teu próprio eu. E depois então, depois de tudo isto que foi dito, aquele que vê no seu próprio self, de acordo com os ditames das Escrituras, de acordo com a discriminação correta, né? E se livra de todas as dúvidas, conhece este Atman como a água na mão. Até porque as dúvidas são a grande sombra de um buscador da verdade. E vamos parar por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.